Os filhos de Jacó, conforme narrado na Bíblia, representam uma parte fundamental da história do povo de Israel. Jacó, também conhecido como Israel, teve 12 filhos, cada um deles desempenhando um papel crucial na formação das tribos que viriam a compor a nação israelense. Porém, hoje, iremos aprender um pouco com seu filho chamado José, filho de Jacó e Raquel. Ele, assim como eu e você, chamados de sonhador, é uma figura notável na Bíblia Sagrada, cuja história é contada principalmente no livro do Gênesis, começando no capítulo 37 até o capítulo 50. José nasceu do amor de Jacó por sua esposa Raquel. Porém, antes de ter José, uma dor muito forte consumia Raquel, e isto tirava a sua paz e a fazia se sentir inferior às demais esposas de Jacó, pois ela era estéril e não conseguia de forma alguma engravidar. Certo dia, tomada pela aflição e pela dor de ver seu esposo, Amado, também casado com sua irmã tendo filhos, disse para Jacó: "Dá-me filhos, senão eu morro." O tempo se passa, o milagre acontece. Raquel engravida e dá à luz a José. Desde o início, José foi especial aos olhos de Jacó, e essa preferência acabou gerando um ciúme mortal por parte de seus irmãos, fato que gerou uma rivalidade entre os filhos de Jacó, que foi piorando a cada dia mais. Jacó amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. Um dia Jacó, seu pai, fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. O ódio dos seus irmãos piorou ainda mais, e a relação entre eles ficou mais desgastada após José lhes contar seus sonhos. Em um sonho, José sonhava que o sol e a lua e 11 estrelas se dobravam diante dele. Outro foi o sonho onde os feixes dos seus irmãos se dobravam diante do seu. Isto provocou uma ira muito grande pelos seus irmãos, pois entenderam que o sonho revelava que José estaria acima de todos, mesmo sendo ele o menor da casa. Então começaram a tramar contra sua vida, porque não aceitavam a posição que Deus revelou que o colocaria. Primeiro lançaram ele na cova, depois venderam para os mercadores ismaelitas, que o levou para o Egito, onde mais uma vez foi vendido como um escravo. No Egito, José passou por muitas adversidades, mas sua fé e integridade foram inabaláveis. Ele foi vendido como escravo para Potifar, oficial do faraó, e lá, mais uma vez, encontrou o favor de Deus, por causa de suas habilidades, caráter e integridade. No entanto, a esposa de Potifar tentou seduzi-lo, e quando José resistiu, pois ele tinha um compromisso com Deus, ela o acusou falsamente, resultando em sua prisão. Mesmo na prisão, a presença de Deus estava com José, e ele ganhou a confiança dos carcereiros por sua sabedoria e interpretação de sonhos e simplicidade. Seu dom de interpretação de sonhos foi crucial quando 2 servos do faraó, um copeiro e um padeiro, foram encarcerados e tiveram sonhos misteriosos. José revelou corretamente os sonhos, que dizia que um dos servos seria restaurado ao seu cargo e o outro seria executado. O copeiro que foi poupado acabou se esquecendo de José, não intercedeu a Faraó pela vida de José. Isto durou cerca de 2 anos, até que Faraó teve um sonho ao final de 2 anos inteiros. Sonhou que estava de pé junto ao rio e viu subir do rio 7 vacas gordas, fortes, bonitas, e depois delas subiam do rio 7 vacas magras e feias. As vacas feias, magras de carne, comiam as 7 vacas formosas. Então Faraó acordou e voltou a dormir, e mais uma vez começou a sonhar. Sonhou que de um mesmo pé saíram 7 espigas grandes, bonitas, e 7 espigas feias, pequenas mirradas que brotavam após estas, e que as miúdas devoravam as espigas bonitas e grandes. Então Faraó acordou. Estes sonhos deixaram Faraó perturbado. Então chamou os adivinhadores e seus sábios e entendidos, contou-lhes seu sonho, porém ninguém pode interpretar. Então o copeiro se aproximou de Faraó e falou sobre José. Faraó mandou chamar José, que foi preparado para se apresentar diante dele.
fazendo a barba, trocando as vestes, e se apresentou ao rei que lhe contou seu sonho. José, porém, lhe respondeu dizendo: seu sonho é um só. As vacas gordas e as espigas bonitas é um período de 7 anos de fartura. Porém, as vacas magras e as espigas feias serão 7 anos de fome que haverá sobre a terra. A interpretação precisa dos sonhos. Levou José à presença do faraó, onde ele não apenas explicou o significado dos sonhos do faraó, mas também ofereceu um plano para enfrentar uma crise iminente de fome. Impressionado com a sabedoria de José, Faraó o nomeou governador do Egito, tornando-o responsável por administrar os recursos do país durante os anos de fartura e preparar o Egito para as deficiências e a crise que viria. A ascensão de José ao poder no Egito não apenas salvou sua família da fome, mas também declarou a soberania divina sobre em decidir fazer alguém prosperar. A revelação de José se cumpriu, e sua família, afligida pela fome, veio ao Egito em busca de alimentos. José finalmente se reuniu com seus irmãos e os perdoou sinceramente por seus atos anteriores. José acolheu seus irmãos de braços abertos, mostrando que o perdão é um caminho para a cura e a reconciliação. A história de José também destaca a importância de manter a fé em Deus, mesmo quando confrontado com adversidades aparentemente insuperáveis. José providenciou para que sua família vivesse no Egito, onde foram abençoados com terras, sustento e proteção. Essa reconciliação foi um poderoso testemunho das manifestações de Deus e da capacidade de transformar o mal em bem. A história de José é uma narrativa inspiradora de superação, fé e perdão. Ela nos lembra que, mesmo nos momentos mais sombrios, Deus pode guiar nossos passos e usar circunstâncias aparentemente adversas para cumprir seus propósitos. A vida de José é um exemplo de como a confiança em Deus e a prática da virtude podem levar a uma redenção extraordinária e fazer alguém viver o sobrenatural de Deus. Deus abençoe, se inscreva no canal, ative o sininho.